Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ser abençoado e edificado com o vídeo de hoje. Também já aproveito para te fazer um convite. Deixar seu gostei, se inscrever, compartilhar com as pessoas que você gosta. E também deixar um recado que a partir da semana que vem, os vídeos de sábado, que eram às 18h30, vão passar a ser às 7 horas da manhã. Bem, recados dados, vamos para o Palavra de Fé de hoje. Já te convido para estar abrindo a tua palavra conosco. Se você puder estar lendo conosco os versículos. Nós vamos estar abrindo em João 11, do 1 em diante. João 11, do 1 em diante. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aqui quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para o Filho de Deus seja glorificado nela. Ora, Jesus amava Maria e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas não vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acreditais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já haviam 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, porém, quando viu chorar, também chorando, os judeus com ela vinham, volveu-se com muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tem dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiram a pedra, pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixe-o ir. É uma leitura um pouco longa, né? Fala sobre o milagre que Jesus fez, sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu vejo que há alguns pontos aqui muito interessantes, né? Que a gente pode estar aprendendo muito aqui. Primeiro que a gente vê que nós estamos falando de Jesus, né? A pessoa de Jesus, que não tem só poder de perdoar pecados, mas que tem poder para fazer a ressurreição, não só a própria, como ele, antes mesmo dele ressuscitar da cruz, ele já tinha ressuscitado Lázaro e outras pessoas também. Podemos aprender uma frase interessante com Marta, mesmo Marta sendo conhecida por ser a pessoa que está muito atarefada, enquanto Maria, que prestava atenção nos ensinamentos de Jesus, vemos que ela tem um entendimento muito forte sobre o fato que Jesus é o Messias e que Jesus é o Salvador. Podemos ver também que Jesus, ele chora. Alguns estudiosos falam que Jesus chorou por causa da incredulidade das pessoas que estavam ao redor dele de que o milagre não pudesse acontecer. Outros falam que Jesus chorou porque era um amigo dele que tinha falecido. Ora, também podemos crer que Jesus sabia que Lázaro não iria ficar morto por muito tempo. Também há outra linha filosófica, né, teológica, que diz que Jesus chorou por causa que a multidão que cercava ali naquela situação também estava chorando, e ele, em um gesto de empatia, chorou junto. Mas o que podemos ver, independente das 3 formas de pensar, é que Jesus tinha emoções. Jesus demonstra sentimentos. Jesus não é só razão, não é só lei, está escrito e pronto. Jesus tem sentimentos. Ao ponto dele se deixar entregar na cruz, foi um grande sentimento, né? E foi obediência? Foi obediência. Ele foi por obediência, mas também foi por um sentimento chamado amor. A gente pode entender também nessa passagem um ensinamento muito importante, que às vezes alguns milagres nas nossas vidas ainda não aconteceram, não é porque Deus não quis que acontecesse, é porque faltava que a gente fizesse alguma coisa. Aqui nós vemos que para que Lázaro fosse ressuscitado, precisavam-se tirar a pedra que tampava o sepulcro. Jesus, ele fez, né, através da oração, através do poder do Espírito Santo, ele fez o impossível, que para nós é impossível, que é ressuscitar uma pessoa.
Mas o possível nós tivemos que fazer. Se Jesus chegar para uma pedra e falar: pedra, vá daqui para lá, a pedra em obediência com certeza iria, pois ela é criação. Ela foi criada através da palavra e o verbo se fez carne. Porém, arrastar a pedra, né? Trazendo para os dias de hoje, arrastar a pedra que está atrapalhando o nosso milagre, é uma coisa que nós temos capacidade de fazer. Então Jesus não fará por nós. Nós mesmos temos que tirar as pedras do caminho. E, sim, crê que o impossível ele fará. Vemos também que Jesus chama Lázaro para fora. Quando no princípio Deus criava as coisas, ele falava e as coisas se criavam. Então agora Jesus, que é o verbo que se fez carne, fala: Lázaro, vem para fora. Quando ele fala isso, é a palavra de vida saindo da boca de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, ele sai para fora, vivo. Ele volta do mundo dos mortos e volta para o mundo dos vivos, através de uma palavra liberada por Jesus. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo e o filho de uma viúva. O que podemos trazer para os nossos dias de hoje sobre essa leitura? De mais importante é que Jesus hoje ele quer ressuscitar a nossa fé. Podemos ver que muitas vezes nós passamos por alguns períodos na nossa vida onde duvidamos que as coisas possam acontecer do jeito que sonhamos, do jeito que acreditamos. Mas Jesus vem para falar aqui, por essa passagem, que ele tem o poder de ressuscitar pessoas, ressuscitar a nossa fé, ressuscitar o que nós cremos, nossos sonhos, nossas vontades. Desde que elas estejam alinhadas com a vontade de Deus, ele é capaz e muito mais. Então que possamos crer e cada dia aumentar mais a nossa fé. E como vamos aumentar mais a nossa fé? Aumentar a nossa fé é a coisa mais simples que há. Nós só precisamos ter alguns passos para poder aumentar a nossa fé. Oração diária, buscar orar, falar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ter relacionamento com o Espírito Santo, afinal de contas, quando Jesus subiu, ele deixou o Consolador para que nós possamos ter com quem nos ensinasse a orar, quem estivesse conosco, nos aconselhando e nos convencendo do que é errado e não praticar o erro. E leitura da palavra. Quanto mais você se esforça em ler a palavra de Deus, mais e mais você vai estar aprendendo e se estruturando para uma vida melhor. Se você observar esses 3 pontos diariamente, com certeza sua fé não só será ressuscitada, como ela vai crescer e vai aumentar de uma forma assim magnífica. E quanto mais fé tivermos, mais intimidade tivemos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, mais e mais vamos poder cada dia mais ter uma vida de fé. E o mais importante, crer na salvação. Crer que Jesus, ele é o único que pode fazer por nós. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa ser abençoado. Gostaria de convidar você a estar orando conosco agora, uma oração simples. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, ouvindo a tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu, mais esse vídeo, papai. E em nome de Jesus, peço que abençoe a cada um de nós, tanto a produção aqui, quanto o pessoal que está assistindo, para que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Se você ficou até aqui, eu te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com o maior número de pessoas, para que o YouTube possa entender que essa é uma mensagem boa, uma mensagem que vai edificar vidas. E te espero aqui
para os próximos vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe.